Uma história perdida no tempo, de quase 70 anos atrás. O tratorista Arthur Barlet, morador de Sarandi, Rio Grande do Sul, caminhava por uma estrada de chão batido. Vinha de um cansativo dia de serviço e já estava escuro. Eram umas 19 horas aproximadamente. De repente, ele avistou uma luz estranha que se destacava no breu da noite. A uma distância de mais ou menos uns 200 metros, beirando o matagal da estrada. Curioso e ao mesmo tempo intrigado, ele pensou em se tratar de algo sobrenatural, sob a influência de histórias de fantasmas daquela região. Barlet se aproximou e a uns 30 metros pôde ver boquiaberto um enorme objeto circular que emanava uma luz azulada. Segundo descreveria depois, se assemelhava a duas bandejas em sobreposição, com aproximadamente 30 metros de diâmetro. Naquela noite, ele sumiu e ficou desaparecido por 9 dias, outros dizem 14 dias. Familiares e conhecidos se perguntavam o que teria causado o seu desaparecimento, mas Arthur Barlet reapareceu, do nada, tão subitamente quanto havia desaparecido, e contando uma história espetacular de abdução, delírios, fantasias de uma mente fértil ou uma experiência real. Conheça comigo essa história incrível e que gera muito interesse de ufólogos até os dias de hoje. Primeiramente, devemos entender que Arthur Barlet era um homem humilde do campo. Trabalhava como tratorista e era agricultor. Sua educação formal constava apenas o primeiro ano do ensino fundamental. Como descendente de alemães, ele aprendera essa língua em casa. Ele também aprendera a escrever e a ler. Desde cedo, teve de iniciar sua lida no campo para ajudar a família. Ele também tinha uma velha câmera de bater fotos e costumava tirar fotos das famílias da região e depois pintava elas à mão, a qual cobrava um pequeno pagamento pelo serviço. Essas informações são importantes, pois é de se crer que Arthur era um homem muito humilde e mal sabia sobre ufologia ou seres extraterrestres que voavam por aí em discos voadores. Supõe-se então que ele não teria como inventar uma história tão fantástica, de que narraria ao voltar de seu desaparecimento. Quando se aproximou da estranha nave, viu 2 vultos, e um jato de luz fortíssimo o cegou. Daí veio o desmaio. Ao abrir os olhos atordoado, descobriu estar em uma sala, a que ele comparou inicialmente a um recinto hospitalar. Depois pensou estar em um navio onde havia várias pessoas ao redor, exatamente como os seres humanos na aparência, e a princípio não prestavam atenção nele. Só depois ele foi conduzido por corredores e por diversas salas com portas. Tudo era da cor branca, extremamente alva. Pensava em falar, mas as palavras não lhe vinham à boca. As roupas e feições daqueles humanoides pareciam difusas. Momentos depois, que pareceu tanto ser horas como minutos, foi levado à saída daquela estranha estrutura. Na verdade, ele havia viajado naquela nave, que avistara na beira da estrada. Ao pisar naquela estranha terra, Barlet vislumbrou uma cidade completamente estranha, diferente de tudo que havia visto antes. Ele, que nunca saíra da pequena cidade de Sarandi. Prédios altos por todos os lados, e de suas paredes pareciam emanar uma luz própria. As ruas eram estreitas e estavam apinhadas de gente. Parecia-lhes pessoas comuns, mas que se vestiam de estranhas roupas que lembravam o couro, só que em tons diversos de cores. E sobre as ruas, estranhos veículos, cheios de pessoas, flutuavam, sobrevoavam no alto. Mas aquilo ele não poderia explicar melhor em palavras.
Naquela atmosfera, ele tinha a impressão que havia perdido metade de seu peso corporal. Uma sensação de leveza que realmente era agradável. Algumas pessoas vieram lhe falar, mas ele não as entendia. Falava um estranho idioma. Então um homem de semblante bondoso veio lhe falar em alemão, exatamente do jeito que ele aprendera em casa. Este homem lhe pediu calma e disse que nada de mal lhe aconteceria. Barlet comeu a refeição que lhes deram. Achou sem graça, sem sabor. A água era estranha, vaporosa. Ele não sabia explicar como bebia aquilo, mas várias perguntas lhe povoavam a cabeça. E uma delas era: e se eu estiver em algum sonho maluco? De repente, logo eu acordarei. Um anfitrião veio se apresentar. Parecia entender o que lhe passava pela mente. Com ele, viajou por várias cidades daquele mundo. Aprendera que toda a energia daquele planeta tinha como fonte o Sol, e que o nome daquele mundo era Akart, e que estava a 65 milhões de quilômetros de distância da Terra. Arthur usava aquelas roupas estranhas, mas pareceu-lhes confortáveis. E estranhou sobretudo seu calçado, que amortecia o peso ao pisar no solo. Soube que os acartianos observavam o planeta Terra há muito tempo e vinham colhendo amostras de solo, terra, água e de animais para fazerem experiências. O planeta deles era habitado por 20 bilhões de pessoas e havia uma pressão de ordem alimentar que eles sofriam. Eles eram pacíficos. Não existia guerras ou doenças. Sabiam e acompanhavam tudo sobre nossa tecnologia e tudo o que acontecia politicamente por aqui. E aprenderam até algumas de nossas línguas, as mais importantes. Parecia-lhe que o português eles não entendiam, só o alemão. A tecnologia deles o assombrava. Falavam-se em enormes telas nas paredes, como se estivessem pessoalmente, de corpo presente. E as enormes máquinas que vira eram incompreensíveis para ele. Os dias pareciam mais longos que os daqui, da Terra, e o clima era ameno, nem frio, nem muito calor. Akart estava com uma superpopulação, e os recursos deles estavam chegando ao limite. Não esconderam o desejo de procurar outros planetas, porém não queriam tomar a Terra. Apenas observavam por hora. Disseram-lhe que sua captura fora algo não planejado e que em breve teria a permissão de voltar à Terra. Antes de partir, o acartiano, que o acompanhou como anfitrião, o aconselhou a escrever um livro sobre aquela experiência. Ele disse: hoje, não vão acreditar em nada disso, vão rir de você, mas no futuro entenderão melhor sobre o que você viveu aqui. Barlet agradeceu e embarcou na mesma nave em que fora abduzido. Foi induzido ao sono a maior parte da viagem para não sofrer os efeitos da grande velocidade e as zonas de turbulências magnéticas nas 36 horas que teria que fazer pelo hiperespaço até a Terra. Antes pararam em uma estação espacial próxima a Akart e então seguiram viagem pelo cosmos. Quando se aproximavam da Terra e da Lua, Barlet despertou. Da janela panorâmica ao lado de seu leito pôde vislumbrar uma cena maravilhosa. Ele descreveu: à distância eu vi a Terra com 1 metro de tamanho. Notei a parte da América do Sul. Era noite e na parte clara um mar e um continente e ilhas que não consegui distinguir quais eram com certeza. Emitia a cor azul e na parte escura um preto com um azul escuro. Via matizes tal qual um arco-íris nos polos.
Curiosamente, oficialmente falando, o primeiro ser humano a contemplar a Terra do espaço foi o russo Yuri Gagarin, que em 12 de abril de 1961, 3 anos depois de Barley, voou na Vostok 1, contornando a Terra em 1 hora e 46 minutos, onde emitiu por rádio a famosa frase: "Eu vejo a Terra e ela é azul". Aquilo com certeza não deve ter surpreendido o humilde tratorista lá de Sarandi. Já em sua casa, trancou-se em seu quarto, onde por dias se pôs a escrever sobre a Carte, inclusive fazendo alguns desenhos das coisas que vira. Isso tudo viraria um livro posteriormente. Apesar de tentar manter aquilo tudo em segredo, sua história se tornou conhecida. Inclusive, foi chamado na Alemanha, terra de seus ancestrais, para falar de sua experiência, e seus escritos foram editados em alemão e até em finlandês. Como predissera seu amigo acartiano, Arthur Barley sofreria chacotas e descrença, mas continuou a repetir seus relatos, sem mudar uma vírgula, até o fim de sua vida. As aparições de objetos não identificados nos céus pelo mundo é um fenômeno quase corriqueiro, e por toda a história isso sempre ocorreu, assim como os relatos de abduções. O que intriga é que potentes telescópios como o Hubble e o atual James Webb nada detectaram em suas observações pelo espaço, nenhuma nave. Mas é de chamar a atenção este caso de Arthur Barley. Ele se referiu ao planeta Terra como sendo azul em sua descrição do espaço, antes mesmo do cosmonauta russo Yuri Gagarin. Talvez tenha associado o fato de o céu aqui na Terra ser azul, mas um homem do campo tão simples do interior do Rio Grande do Sul teria arquitetado uma mentira tão fantástica? E Barley comenta em seu livro a seguinte curiosidade. Ele escreveu: "Eles têm uma tecnologia capaz de ocultar suas naves. Só são vistos quando querem que isso aconteça. A tecnologia da Terra ainda está muito abaixo, apesar do nosso avanço. Apenas 100 anos atrás não tínhamos nem luz elétrica. Então é de se supor que os seres de outros planetas têm uma tecnologia infinitamente superior à nossa aqui da Terra. Seria uma prepotência pensar que somos os únicos seres inteligentes no espaço tão grande." E o James Webb vem mostrando o quanto o cosmos é gigantesco, e com tantos milhares e mais milhares de planetas a distâncias astronômicas. O caso de Arthur Barley pode ser fantasia ou pode ser verdade. O que vocês acham? Olá, gente, tudo bem? Daí a história incrível aí do Arthur Barley, né? Lá em 1958, da abdução dele. E eu vou falar um negócio, eu nunca vi nenhum disco voador, nenhum objeto estranho nos céus, infelizmente. Mas eu acredito, com certeza. E isso fica mais claro com a James Webb, né? Esse telescópio com a nova tecnologia que está alcançando lugares impensáveis aí na vastidão aí do cosmos, né? E ele está mostrando aí o quantos bilhões de galáxias que existem aí no espaço aí sideral. E seria muita pretensão de nós, seres humanos, acharmos que a gente é os únicos seres pensantes com inteligência, né, nessa vastidão toda. Inclusive, eu acho que a gente é um dos mundos mais atrasados. E eu acho que, como no relato do Arthur, eu acho que existem civilizações muito mais avançadas, tanto moralmente como na tecnologia. Com certeza. Então,
um cara humilde do interior passar uma vivência dessa. E ele sumiu aí, alguns relatos falam em 9 dias, outros falam 8, outros falam 14 dias. E onde ele estava esses dias, né? Então, um cara simples, ele não teria nada a ganhar com isso. E até a morte dele, ele sempre manteve o relato, não mudou nada. Então, eu acredito nele, sim. Essa aventura aí, quem me dera eu viver essa experiência. Seria uma coisa espetacular. Eu gostaria muito. Mas, enfim, eu espero pelo menos ver algum dia alguma coisa nos céus, né? Dentro desse assunto, o caso Roswell, nos Estados Unidos, da Área de 51, muito bem documentado. E os eventos de Colares aqui em 1977, aqui no Brasil, no norte do Brasil, que inclusive daria um ótimo vídeo. E do ET de Varginha também, muita coisa ali que mostra que os governos, eles sempre estão em cima quando acontece alguma situação dessa. Já perceberam? Então acho que os governos, eles têm pleno conhecimento disso. Eles só não querem expor ao grande público, a pessoas comuns que nem eu e você. E o que chama a atenção também no livro do Barley é que os alienígenas, os acartianos, tinham a tecnologia de se ocultar suas naves, né? Então, os telescópios da tecnologia aqui da Terra, eles não captaram nada parecido com uma nave no espaço, porque eu acho que os extraterrestres não querem. Então é isso, a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!